A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. E hoje, dando aqui continuidade à campanha da família, que está uma grande bênção. Já estamos até recebendo alguns testemunhos, né, irmãos falando que as coisas em casa estão mudando, porque ele está mudando, porque ela está mudando, e isso é muito gratificante. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus por isso, porque pelo poder da sua palavra, ele transforma nossas vidas e nós podemos viver, né, e receber o melhor de Deus enquanto estamos nessa terra. Glórias a Deus por isso. Queridos, hoje vamos falar com as mães. Tá? A palavra de Deus é para as mães no dia de hoje. Então eu quero começar aqui com 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 27. Tá bom? Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, tá bom? E participa conosco aqui nos comentários. Glórias a Deus. Então eu quero trazer aqui alguns conselhos da palavra do Senhor para você que é mãe e para você que vai ser mãe um dia, tá bom? Lembrando que nós estamos na campanha da família e eu estou falando essa semana para as mulheres, tá bom? Então, no caso, o papel da mulher como mãe é o que eu vou tratar hoje aqui, trazer alguns conselhos. 1 Samuel 1,27 diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pois bem, nós sabemos que tem mulheres na Bíblia que nós podemos tomar como exemplo e tem mulheres que não podemos tomar como exemplo. Por exemplo, Jezabel não é exemplo, não é exemplo para nós. Porém, Ana é um excelente exemplo para toda e qualquer pessoa, seja homem, seja mulher. Ana é um exemplo de Deus, é um exemplo, é uma mulher de Deus, é uma serva de Deus, é temente, é fiel, é graciosa, é generosa, e Ana é também uma mulher de oração. Tanto é que diz a Bíblia que ela demorou na oração. Ela demorando na oração, isso está no verso 12. Tá? Então ela fazia longas orações, uma mulher de oração. E isso é o que toda mãe precisa. Você que é mãe, você deve ser uma mãe de oração, uma mulher de oração. Assim como foi Ana, a mulher de oração. Assim como foi também, por exemplo, Isabel, mãe de João Batista. Quando o anjo chega para Zacarias lá no templo, ele fala: as tuas orações foram ouvidas, ou a tua oração foi ouvida. Ou seja, quer dizer que os pais de João Batista oravam por ele, oravam para ter o menino. E Ana estava orando pelo seu filho antes mesmo dele chegar. E é assim que funciona a nossa fé. Você já crendo em alguma coisa, a certeza daquilo que não se vê, a prova daquilo que se espera, você já crendo nisso, já está orando por isso antes mesmo de ter, antes mesmo de possuir. Glória a Deus. Então seja uma mulher de oração. A Bíblia diz em Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, diz que a mulher virtuosa, ela acorda cedo. Ela acorda cedo, então siga esse exemplo. Levante cedo antes de todo mundo na sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, ore por todos eles, abençoe a casa, abençoe o seu dia, e aí sim, você acorda eles para trabalhar, acorda eles para ir para a escola, para estudar, e já começa o dia abençoado na presença de Deus, com todo mundo abençoado. Glórias a Deus por isso, porque como mãe, a bênção de Deus está sobre você e você pode abençoar o seu lar, você pode abençoar a sua família, pode abençoar toda a casa. Então seja uma mulher de oração, porque sendo de oração, você vai fazer com que o seu esposo seja também de oração. Sendo uma mulher de oração, uma mãe que ora, você vai fazer com que os seus filhos sejam crianças que oram, ou jovens que oram, pessoas que oram. Aí eu falo por experiência própria. Não tem nada melhor do que você crescer numa casa onde você tem uma mãe que é mulher de Deus e que é mulher de oração. Eu falo por experiência. Quero mandar aqui um beijo, um abraço para minha mamãe, a missionária Maria dos Anjos, que desde que eu me entendo por gente, sempre foi de oração e até hoje está sempre orando por nós, por todos os filhos que Deus lhe deu. Que Deus lhe abençoe, mãe. O seu exemplo fez uma enorme diferença na minha vida espiritual e faz até hoje. Amém? Glória a Deus. Então seja você também uma mãe que ora, uma mulher de oração, assim como foi Ana. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar com você é que a mãe, ela tem uma característica forte do consolo.
A mãe é uma mulher que consola, é alguém que consola o marido, consola os filhos, consola toda a família. Então você deve ser consoladora e não o contrário disso. Você deve ser alguém que tem isso, essa marca na sua vida de consolar. Por exemplo, lá em Isaías 66, deixa a entender que o papel da mulher como consoladora é uma coisa óbvia. Tá? Isaías 66, 13. É uma coisa tão óbvia que a Bíblia não fala muito disso. Mas a Bíblia compara o amor de Deus, consolador, com o amor de mãe. Isaías 66, 13, né? Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém vós sereis consolados. Então Deus dizendo que vai consolar o seu povo do mesmo jeito que um filho é consolado pela sua mãe. Ou seja, é característica da mãe consolar os seus filhos. Então seja consoladora da sua casa. Outra característica da mulher, que aliás já foi comentado aqui em outros vídeos, é que ela deve trazer o equilíbrio, né? Porque a mulher ela é mais emoção do que razão. Ela tem o seu lado emocional mais forte. Então isso dá a ela a capacidade de equilibrar as coisas, que o pai vem com a razão, mas se tiver razão demais, dá problema. Tudo que é demais em excesso dá problema, do mesmo jeito que não pode ser emoção demais. Então, juntando os dois, faz o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, a mulher ela tem esse papel de equilibrar as coisas, conforme Gênesis 2,18, que diz que a mulher é ajudadora, auxiliadora do homem. Glórias a Deus por isso. Tá? A mãe, conforme agora Provérbios 29:15, ela também deve saber corrigir os seus filhos. Tá? Isso é importante. Nós já comentamos que a correção do pai ela é mais forte do que a correção da mãe. Porém, a mãe também precisa saber corrigir os seus filhos. Tá? Provérbios 29:15 diz assim: a vara da correção traz sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Olha que profundo isso que está dizendo. Ou seja, aquela mãe que não corrige o seu filho, aquela mãe que não exorta o seu filho, que não aconselha o seu filho, que não domina o seu filho, mas se deixa ser dominado por filho. Como mãe, isso não pode acontecer. É você que está no controle e não a criança. Um exemplo muito clássico disso é quando a mãe chega com a criança em um lugar e ela fica fazendo perguntas para a criança. Filho, onde você quer sentar? Aí o filho que escolhe onde ele quer sentar. Filho, o que você quer comer? Irmão, isso está errado. Está muito errado. Você é que está no controle. Tá? Porque a criança, a Bíblia está dizendo, a criança que é entregue a si mesma, ou seja, você deixa a criança fazer o que ela quiser. E ela vai envergonhar você. É uma vergonha para a sua mãe. Tá bom? Então não deixe isso acontecer. Você tem que ensinar o seu filho a te obedecer. A criança precisa ouvir ordens. Filho, senta aqui. É você que escolhe onde o seu filho vai sentar, onde ele vai ficar, ou se ele vai entrar, se ele vai sair. E é você que escolhe o que ele vai comer. Se a criança não aprender desde pequeno que ela tem que comer o que tem em casa, ela vai crescer uma criança mimada, mesquinha. Porque se toda vez você fala, o que você quer comer? Aí você está dando a ele a opção. Ele vai crescer achando que sempre vai ter opções. E a gente sabe que na nossa vida nem sempre nós temos opções. Tem situações na vida que não dá para você escolher. Você tem que seguir aquilo, tem que fazer aquilo. Como tem momentos na nossa mesa que não dá para você escolher o que vai comer. É só aquilo que tem ponto final. Então a criança ela precisa crescer dessa forma. Você dizendo, ensina ela a comer o que tem. A criança que não aprende a comer o que tem, ela chega, por exemplo, vai visitar outra pessoa, chega lá, ela faz você passar vergonha. Porque a pessoa coloca lá para aquela criança uma comida e, de repente, a criança nunca comeu aquilo, nunca foi muito de comer um tomate ou um alface, e fala, não quero isso, não gosto disso. Isso na casa dos outros, visitando os outros, fazendo vergonha para a mãe. Ou seja, a criança
quando ela é educada desse jeito, você fica dando escolha, dando opção para a criança, ela cresce assim, mesquinha, sem educação, envergonhando os outros. Ah, não quero isso, não gosto disso e que não sei o quê. Ou seja, porque você acostumou a criança a ficar escolhendo coisas, ela não tem que escolher. Como que a gente deve ensinar? Você deve ensinar que comida é sagrado, comida é coisa que você aceita sempre e agradece a Deus porque tem. E porque muita gente não tem, agradece a Deus porque você tem, porque tudo que nós temos vem de Deus. Então, nunca diga onde você quer sentar, não, é você que decide, você vai ficar aqui, do início até o final da reunião, do início até o final, do tempo que a gente estiver nesse ambiente, você vai ficar aqui comigo, é aqui que você vai sentar, você vai comer o que tem, você tem que aprender a comer o que tem, porque se você tem condições de oferecer muitas opções para o seu filho, glória a Deus por isso. Mas e se algum dia você passar uma dificuldade, acontecer alguma coisa e só tiver aquele arroz e feijão? E aí? O que você vai fazer? Imagina o chilique que o seu filho vai dar. Imagina o esculhambaço que ele vai fazer porque só tem arroz e feijão para comer. Então, pela Bíblia, a gente aprende muita coisa mesmo. Tá? A criança que é entregue à sua própria vontade acaba sendo uma vergonha, acaba envergonhando a sua mãe. Então, exerça autoridade sobre os seus filhos, né, como mãe. Então, a mãe deve exercer essa autoridade, deve saber corrigir os filhos. Outra coisa, a mãe precisa aprender a aceitar a vontade de Deus na vida dos seus filhos. A gente pode voltar lá para Ana. Ana aceitou a vontade de Deus na vida de Samuel. No tempo que ela levou o menino Samuel lá para entregar para a casa de Deus, para o Eli, sacerdote, os filhos de Eli já eram um mau exemplo. E ela sabia que o menino ia crescer no meio de dois sacerdotes mau exemplo. Mas mesmo assim ela levou. Ela aceitou a vontade de Deus. Porque Deus só deu o filho para ela depois que ela fez esse voto. Ou seja, concordando com isso. Então da vontade de Deus que Samuel cresça na casa de Deus. E ela aceitou isso, entregando o seu único filho naquele momento ao Senhor, né, por todos os dias da sua vida. Está lá em 1 Samuel 1,27. Tá? Maria, a mãe de Jesus, é o maior exemplo disso. A mãe deve saber aceitar a vontade de Deus para os seus filhos. Imagina o quanto foi difícil para Maria aceitar a vontade de Deus na vida de Jesus. Ele mesmo pregando e falando que ia ser entregue, que ia sofrer, que ia morrer, e ela ter que escutar essa pregação do seu próprio filho e depois ter que assistir o seu próprio filho ser preso, sendo que ele era inocente, ser tratado como marginal, ser tratado como a escória da sociedade, sendo que ele sempre foi um menino bom, um menino exemplar, sempre foi perfeito em tudo, e ela tendo que ver isso acontecendo passo a passo até que ele foi levado à morte de cruz. Então, aceite a vontade de Deus para o seu filho. Aí fica a pergunta, como é que eu vou saber a vontade de Deus para o meu filho? Se você for uma mãe de oração, você vai saber. Você vai andar no Espírito e você vai saber qual é a vontade de Deus para o seu filho. Aceite isso. Não aceite que o seu filho fique no mundo, que o seu filho fique nas drogas, que o seu filho faça coisas erradas, porque isso com certeza não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é santa, é perfeita, é agradável. Aleluia, glória a Deus. Então, enquanto seu filho está fazendo coisa errada, ore por ele. Mas ele fazendo a coisa certa, mãe, eu vou sair, eu vou fazer missões em outro lugar. Meu filho, lá na Coreia tem perseguição, estão matando os crentes. Então, aceite a vontade de Deus na vida dele, na vida dela, na vida dos seus filhos. Glórias a Deus. E, por último não, né? Ainda tem mais dois. A mãe, ela precisa fazer a vontade de Deus independente da vontade do marido. Hoje em dia, nem sempre a vontade do marido é a vontade de Deus. Muitas das vezes, às vezes você tem um marido que não serve a Deus, você tem um esposo que não é exemplo, e você deve fazer a vontade de Deus acima da vontade dele. E onde é que está isso na Bíblia? Um exemplo muito bom disso na Bíblia está em Gênesis. Tá? A gente vai ver aqui Gênesis 27. Depois você lê Gênesis 27, é aquela passagem onde
o Isaac ele já está velho, ele vai abençoar o seu filho primogênito, que é o Esaú, porém a Rebeca orienta Jacó para passar na frente de Esaú. Ela está fazendo a vontade de Deus acima da vontade de Isaac. Tá? Como que a gente sabe que isso era a vontade de Deus que ela estava fazendo e que não é errado o que ela fez? Através de Gênesis 25, 23. Está aqui, ó. O Senhor lhe disse para Rebeca, Deus falou com Rebeca, disse assim, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se divirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho, que no caso é Esaú, servirá ao mais moço, que é Jacó. Então, ela tem toda a razão em passar Jacó na frente de Esaú, porque essa era a vontade de Deus. Como Paulo vai dizer depois, que Deus disse, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Isso está no livro dos profetas. Amei a Jacó, aborreci. Antes deles nascerem, Deus fez essa escolha, para que a escolha não fosse firmada nas obras de um, nas obras de outro, não, mas pela presciência de Deus, pela soberania de Deus, foi feita essa escolha. Deus escolheu Jacó, Deus não escolheu a Esaú. Tá? Então, a Rebeca está fazendo a vontade de Deus quando ela passa Jacó na frente de Esaú. Infelizmente, acabou enganando o Isaac, isso não é legal, mas ele recebeu a bênção de Deus, a vontade de Deus foi feita, porque para Deus ele é que deveria ser o abençoado com a primogenitura. Tá? O próprio Jacó, ele não fez algo muito legal, enganando o seu irmão. Ele não precisava fazer disso, porque Deus já o tinha escolhido. Tá? Mas a Rebeca, quando ela faz aquela jogada, ela está trabalhando conforme aquilo que ela ouviu Deus falar no seu coração, que era o Jacó, o abençoado por Deus, e não o Esaú. Glórias a Deus por isso. Então faça a vontade de Deus na sua vida, na vida dos seus filhos, acima da vontade do seu esposo. Tá bom? Agora, se você tem um esposo que serve a Deus, que é temente a Deus, que é fiel a Deus, que é homem de oração também, não há necessidade nenhuma de você se preocupar com isso, tá? Porque os dois querem fazer a vontade de Deus. Então é só conversar. Agora, quando é o caso de julgo desigual, o que prevalece é a vontade do Senhor. Como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glórias a Deus. E para fechar, a mãe deve amar os seus filhos, amar toda a casa, amar o seu esposo, o seu marido, deve amar. O amor de mãe é incomparável. O amor de mãe é tão grande que ele é comparado ao amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão grande que nós não conseguimos entender. Não é que o amor de Deus e o amor de mãe está mais ou menos perto ali, não. O amor de Deus é tão grande que a gente não consegue entender. Então, para nos ajudar a entender, a Bíblia faz essa comparação, para nos ajudar a entender. Pode uma mãe se esquecer do filho que ela criou, que ela amamentou? Isso é muito difícil de acontecer. Mesmo uma mãe que abandona o filho, que o filho nasce e ela abandona a criança, ela nunca vai esquecer que ela teve aquela criança. Tá? Então, isso é quase que impossível de uma mãe esquecer do seu filho. Tá? Mas ainda que de repente isso aconteça, o Senhor não se esquece de nós. Isso está lá em Isaías 49, lá pelo verso 15, 14, 15. Por ali, Isaías 49. Tá? O amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Ou seja mãe, seja amorosa, ame seus filhos, ame a sua casa e que Deus te abençoe grandemente, que Deus ele seja contigo. Amém?